Amém, irmãos? Espero que todos estejam bem, estejam em paz. Vamos ao nosso texto base, livro do profeta Oséias, capítulo 2, versículo 1, diz assim: Dizei a vossos irmãos, a mim e a vossas irmãs, Ruamá. Até aqui. Vamos orar pela palavra. Senhor, nós oramos te agradecendo, oramos em nome de Jesus pedindo que o Senhor venha com o teu poder, que o Senhor venha com a tua graça, nos dando entendimento e sabedoria. Edifica a tua igreja nessa noite, Senhor, e me capacita. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Relembrando aqueles que não puderam estar aqui na quarta-feira, veja, o profeta Oséias pregou para o reino de Israel. Algumas profecias foram endereçadas também para o reino de Judá. Lembrando, Israel, reino do norte, capital Samaria, Judá, reino do sul, capital Jerusalém. O reino do norte vai deixar de existir e vai continuar apenas o reino do sul. Sempre é importante você estar lembrando dessa divisão. O que Oséias fez? Algo muito interessante e único na Bíblia. Deus orientou Oséias a se casar com uma mulher de prostituições. Por quê? Porque está sendo feito aqui um símbolo, um tipo. Oséias representaria Deus e sua esposa representaria o povo de Israel na idolatria. E aí, ao se casar, o nome que foi dado para os filhos dele, primeiro filho teve o nome de Gisrel, falando o quê? Falando sobre o juízo sobre a casa do rei Jeú. Essa profecia se cumpriu quando Zacarias, tataraneto de Jeú, foi assassinado com 6 meses de governo, no ano de 752 a.C. Aí o segundo filho e o terceiro foi dado o nome de desfavorecida, que é Lo-Ruamá, e não meu povo, que é Lo-Ami. O que Deus está falando? A rejeição do povo de Israel. Essa profecia se cumpriu em 722, quando os assírios vieram, cercaram Samaria, e depois de 3 anos eles levaram o povo cativo. Agora veja que interessante, no final do capítulo 1, Deus fala da restauração do seu povo. E ele começa o capítulo 2 com essa frase: Dizei a vossos irmãos, a mim e a vossas irmãs Ruamá. O que acontece? Houve uma mudança de nome. Não é mais Lo-Ami, não é mais Lo-Ruamá. O prefixo Lo quer dizer não. Como Deus falou da restauração do povo no versículo 10, eu vou reler o 11, olha que interessante. E os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão e construirão sobre si uma só cabeça e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. O que Deus está falando aqui logo na abertura do capítulo 2? Ele muda o nome do povo. E aí passa a ser chamado amado de Deus e passa a ser chamado povo de Deus. O que o profeta Oséias está falando? Depois de tudo aquilo, de todo aquele juízo, de tudo aquilo que Deus tinha que punir, Deus, na sua misericórdia, sempre tem um remanescente. E esse remanescente será salvo. Esse remanescente, inclusive, vai quem? Em Cristo. O cabeça aqui do versículo 11 é Cristo. Então, nós entendemos que hoje a igreja tem o papel de evangelizar Israel. E nós sabemos que Deus tem seus eleitos em Israel e que ele vai salvar esses eleitos. Por quê? Por causa que agora a igreja e Israel em Cristo são um só povo. Israel é o povo da antiga aliança. Aí o plano de Deus avança, progride. Os gentios são enxertados na oliveira.
A partir dali, a igreja e os judeus crentes formam um povo em Deus. Nós também entendemos que quando acontecer a grande tribulação, que provavelmente vai ser de 7 anos, não temos tanta certeza assim, muitos do povo de Israel vão ser salvos. Mas não apenas eles, vai ser um período de salvação no mundo inteiro. O que eu tenho que entender? Ninguém é salvo por herança de país, ninguém é salvo por herança dos pais. Todo mundo, para ser salvo, precisa crer em Cristo. Agora, Deus aqui está falando, Israel, eu vou punir vocês, eu vou disciplinar vocês, mas o remanescente eu vou salvar. E o livro de Oséias, ele atravessa até os nossos dias. Hoje, todo judeu que crê no Cristo faz parte desse povo aqui, que é o remanescente salvo em Cristo. Por isso, sempre que tiver oportunidade, que Deus abrir uma porta, pode evangelizar qualquer judeu que você vê. Lembrando que no Brasil, por exemplo, tem gente que é judeu e nem sabe. Por quê? Porque toda a documentação que tinha foi queimada em 70 depois de Cristo, quando o Marechal Tito cercou Jerusalém e foi colocado fogo no templo. Então toda a documentação que tinha de genealogia foi embora. Então tem gente que é judeu e nem sabe, tem gente que é judeu e na Idade Média o nome foi trocado. E fugiu para as Américas. E nem sabe, essa pessoa, se é um eleito, ele vai ser evangelizado, vai crer em Cristo e vai fazer parte desse povo remanescente, juntamente com nós, a igreja. Lembrando que na nossa visão teológica, nós não cremos que a igreja substituiu Israel, não. Nós cremos que Israel continua sendo Israel e a igreja é a igreja, porém em Cristo eles formam um só povo. Porque para ser salvo, precisa crer no Messias de Israel. Amém? Vamos lá, versículo 2. Contendei com vossa mãe, contendei, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido. E desvie ela as suas prostituições da sua vista, e os seus adultérios de entre os seus seios. Olha que interessante, agora a narrativa muda. Deus continua falando com o remanescente e está falando o seguinte, olha, contende com a sua mãe. Quem é a mãe de Israel? São as autoridades espirituais, são os líderes do povo. Lembra que era uma época de muita prosperidade, havia um culto de imitação, havia os santuários de Dan e de Betel, havia o santuário de Berseba. Eles tinham um culto de imitação. E aí o que acontecia? Eles achavam que estavam sendo abençoados por Deus. O que o profeta Oséias fala aqui para o remanescente? Olha, confronta esse povo. Entendeu? Porque eu estou me divorciando dele. Esse versículo é conhecido como o divórcio de Deus, do povo de Israel, com o reino do norte. Aqui nesse versículo Deus fala, acabou. Essa prática eu não aceito mais. Vocês não são mais meu povo. E aí ele incentiva, através do início do versículo, a confrontar as más práticas. Lembra que nós sempre falamos que para o mal prosperar, basta que os bons fiquem em silêncio? Lembra que eu sempre oriento vocês, quando você vê alguém num caminho de destruição, com sabedoria, com discernimento, com amor, oriente a pessoa. Chega para a pessoa e fala, isso aí não é um bom caminho, olha, esse caminho é um caminho de morte, isso é um caminho de destruição. Entendeu? Veja, Deus reprova esse tipo de prática. Não faça isso, você vai destruir sua vida. Entende? Então, sempre que nós temos oportunidade, com sabedoria, com discernimento e com graça, é nosso papel ser boca de Deus na vida das pessoas. Amém? Mesmo essas que Deus está se divorciando.
Porque existem palavras da igreja que são para juízo. É como o evangelho. O evangelho pregado é o bom perfume de Cristo para aqueles que se salvam. Porém, ele é cheiro de morte para os que se perdem. A mesma pregação. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. Versículo 3. Para que eu não a despoje, ficando ela nua, e a ponha como no dia em que nasceu, e a faça como um deserto, e a torne como uma terra seca, e a mate de sede. Até aqui. O que Deus está falando aqui? Era normal nos exílios o povo exilado ser transportado nu. A maior vergonha que tinha na época era a pessoa andar sem suas roupas. É essa figura que está sendo colocada aqui. Não somente essa figura, a figura do deserto. Sempre que o israelita lembrava do deserto, ele lembrava dos 40 anos que estão no livro de Números, onde o povo ficou andando à beira da terra prometida, porque desobedeceu a Deus, e aquela geração inteira morreu no deserto. Deserto é lugar de tratamento, deserto é lugar de juízo, deserto é lugar de aridez. Muitos podem estar passando por um deserto espiritual na sua vida, ocasionado por escolhas erradas, ocasionado por desobediência da palavra. Pastor, Deus está brigado comigo. Pastor, eu leio a Bíblia, não entendo nada. Olha, te fazer um aviso muito sério. Se você está lendo a Bíblia e não está entendendo nada, provavelmente tem coisa errada. É normal uma passagem ou outra difícil da Bíblia você não entender. Mas existem passagens que são óbvias. Existem passagens que são simples. Aí você lê aquilo e você não compreende. Normalmente existe alguma coisa errada. Normalmente deve haver alguma brecha, alguma coisa que não está em conformidade com a palavra, que precisa ser corrigido. Corrigiu. Muito rapidamente as coisas voltam ao normal. Amém? Vamos lá, versículo 4. E não me compadeça dos seus filhos, porque são filhos de prostituição. Até aqui. Olha que interessante. Veja. Filhos de prostituição aqui é a mesma figura dos filhos de Gomer, esposa de Oséias, e dos filhos de Israel. Olha que interessante, lembra? Eu sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos até a 4ª geração. Isso daí está nos 10 mandamentos. O que Deus está nos ensinando? O filho se mantendo na prática do pai, o neto se mantendo na prática do pai. Todos eles juntos são passíveis de juízo. Ah, pastor, mas e o filho que obedece a Deus? O profeta Ezequiel fala que o filho que obedece a Deus, ele está tranquilo, porque apenas aquele que pecar é que vai responder para Deus. O filho não responderá pelo pecado do pai, e o pai não responderá pelo pecado do filho. Agora, o que nós notamos, inclusive em muitas famílias, o pecado vai se repetindo de geração em geração. Pastor, isso é uma maldição hereditária? Não creio. Eu acho que você vai ter muita dificuldade na Bíblia em falar de maldição hereditária. Você pode falar em maldição? Sim, todos aqueles que não estão em Cristo estão debaixo de maldição. É o que a Bíblia ensina. Agora, maldição hereditária é uma coisa complicada, é um ensino muito comum hoje, mas difícil de sustentar na Bíblia. Agora, posso te garantir uma coisa, um pai idólatra vai ter consequência, está pecando, um filho idólatra vai ter consequência, está pecando, e um neto idólatra vai ter consequência, está pecando. E quando nós olhamos à nossa volta, pessoas que nós conhecemos, pode ver, muitas vezes o pecado vai se repetindo de geração em geração.
A família fica presa naquela prática que desagrada a Deus. Geração após geração. Agora, olha o que o versículo fala. Deus é que produz isso. E nós vemos na Bíblia, por que Deus faz isso? Entre outros textos, pela dureza dos vossos corações. O homem é extremamente duro em relação a Deus, e o homem obstinado não quer ouvir a voz de Deus que corrige os caminhos errados. Não quer ouvir. Quer continuar e acabou. Aí a consequência vem. Amém? Vamos seguir, versículo 6. Portanto, eis que cercarei o teu caminho com espinhos, e levantarei um muro de sebe, para que ela não ache as suas veredas. Vamos fazer uma pausa aqui. Olha que interessante, muro de espinhos. É para bloquear, é para segurar. Não ache suas veredas, para ficar perdido, não ter direção, não ter caminhos. Alguma vez na sua vida você já se sentiu perdido? Alguma vez na sua vida você já se sentiu sem direção? A grande questão é o que provocou isso? Uma falta de direção momentânea é normal, mas você vai orar, você vai buscar na palavra, você vai buscar conselho. Deus normalmente orienta. E você tem uma direção clara da parte do Senhor. A questão aqui é mais profunda que isso. Gente que está perdida, gente que está sem direção, com a sua vida andando em círculo. Tem gente que não consegue concluir nada. Tem gente que ora, começa um projeto aqui, interrompe. Começa outro projeto ali, interrompe. A coisa está fluindo, a coisa está bombando, está tudo em ordem, de repente tudo desmorona. Eu conheço pessoas que estão há anos andando em círculo, na sua vida pessoal. A pergunta é, o braço de quem que abençoa? Deus. Se a coisa não está dando certo, Deus encolheu o seu braço para não abençoar. Indo mais longe, eu conheço pessoas que estão há anos andando em círculo na vida espiritual. Não avança no serviço, não avança no evangelismo, não avança na oração. A sua casa não serve a Deus. Não conduz a sua casa em direção ao Senhor. É ano após ano aquela mesmice, aquele deserto, aquela sequidão. Muitas vezes religião vazia, que não tem poder de mudar ninguém. Eu conheço pessoas que estão na mesma espiritualmente há anos. Por quê? Deus resiste ao soberbo. Não, pastor, mas eu sou humilde. Veja, não pense que soberbo é apenas aquele que anda de nariz levantado. Soberbo é muito mais do que isso. Soberbo é você andar no próprio conselho, em contrariedade ao conselho de Deus. Esse é o pior tipo de orgulho, o pior tipo de soberba. Se sua vida está estacionada dessa maneira, é hora de você parar, entrar em oração, fechar para balanço, buscar na palavra. Se não existem na sua vida direções que estão desagradando a Deus, a coisa é muito simples, corrigiu. É como se tirasse com a mão. A vida começa a dar. Não estou dizendo que você vai ficar rico, vai ter moleza, nada de ruim vai acontecer, não é isso. As lutas da vida são normais. Mas veja, o legal da luta é eu ver o adversário cair no chão. Eu levo uma pancada, dou duas e derrubo o cara. Essa é a graça. As lutas servem para nos edificar. Mas alguém que vive o tempo todo em luta e o tempo todo tem uma porta fechada na sua cara, tem coisa errada. Tem coisa que precisa ser mudada, tem coisa que precisa ser transformada. E às vezes é coisa muito mais simples do que você pensa.
normalmente obedeceu, a coisa se alinha e vai embora. Amém? Vamos lá, versículo 7. Ela irá atrás dos seus amantes, mas não os alcançará, e buscá-los-á, mas não os achará. Então dirá: ir-me-ei e tornar-me-ei a meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Olha que interessante a figura. A figura aqui é de Gomer, a mulher adúltera, indo atrás dos seus amantes, para coabitar com ele. O que Deus fala? Olha, na disciplina que eu vou trazer, eles vão procurar os ídolos, eles vão procurar as veredas erradas, eles vão procurar os caminhos errados, mas nessa disciplina eles não vão encontrar. E a coisa vai ser tão dura que eles vão cair em si. Opa, peraí, preciso voltar para o meu primeiro marido, preciso voltar para Deus. Sabe quando aconteceu na minha vida e na sua vida que você cansou de dar canelada? Que você cansou de bater a cabeça? E você parou para ver que você estava precisando de Deus? Provavelmente aconteceu isso com você. Principalmente na época da sua conversão. Você olhou e falou: olha, minha vida está indo pelo ralo. Está tudo errado, eu preciso de Deus. É esse quadro aqui. Tenta lembrar que teve vezes, com todo o seu esforço, você tentou resolver as coisas. Com todo o seu esforço, você tentou avançar e a coisa não ia. Eu lembro de época da minha vida que eu começava a avançar, começava a melhorar, de repente acontecia alguma coisa, eu voltava tudo para trás. Aí surgiu uma outra oportunidade, começava a ir, de repente desmoronava tudo. Gente, isso por anos, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, só mudava o grau. Ora eu tinha mais problemas e ora eu tinha menos problemas, mas os problemas estavam sempre me acompanhando. E em muitas áreas eu lembro, eu não conseguia concluir nada. Curioso. Bastou se render a Deus, deixar de ser orgulhoso, crer em Cristo e começar a andar no caminho certo, que tudo começou a se organizar. E dia após dia começou a acontecer o oposto. Mexe aqui, melhora, mexe ali, corrige. É casamento, é filho, é finanças, é vida espiritual. Se você está preso nesse turbilhão, se você está preso nesse furacão, provavelmente Deus está resistindo a você. E Ele não vai tirar o braço enquanto Ele não alcançar o resultado que Ele quer. E não adianta fazer negócio, não adianta fazer barganha, não adianta fazer biquinho. A única coisa que resolve é se acertar com o caminho de Deus, é se acertar com a vereda de Deus. E aí as coisas vão entrando no lugar. E também não adianta voltar para trás, buscar as coisas que antes davam certo. Porque Deus avisa no versículo, ó, ela vai buscar, mas não vai encontrar. E eu vou fazer de um jeito que ela vai lembrar de mim. E vai voltar a falar, nossa, com Deus eu estava melhor. Isso acontece com todo mundo. Qual é o nosso papel? Responder. Qual é o nosso papel? Se posicionar. Muita gente, a vida não anda para frente porque não se posicionou. Compreendeu o que era para fazer, porém não quer mexer uma palha para mudar. Vai continuar no deserto, vai continuar no tratamento, vai continuar andando em círculo. Porque mais hora, menos hora, Deus vai produzir o que Ele quer. E Ele vai cumprir a sua vontade. O único detalhe é que não precisa vir arrastado, né? Não precisa vir todo arrebentado. É melhor ser um material mais levinho, né? Meu conselho,
E várias vezes eu faço isso. Senhor, fala logo porque eu não estou ouvindo. Estou com problema de surdez. Então me ajuda. Porque eu quero conhecer a tua vontade, porque eu quero obedecer a tua vontade. O que Deus faz? Ele é especialista nisso. Filho, tranquiliza, meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Essa é a minha especialidade. E aí você vê a graça de Deus, as coisas começam a encaminhar, você começa a mudar como pessoa, você amadurece, você cresce, você avança em Cristo. E quando você olha para trás, fala, nossa, o problemão sumiu. Nossa, mas não é que não era tão assim? Até que resolveu meio fácil. E aí vai vir outra etapa, outra fase, você vai sendo tratado e vai cumprindo o processo de amadurecimento e crescimento. Amém? Vamos lá, versículo 8. Ela, pois, não reconhece que eu lhe dei o grão, e o mosto, e o azeite, e que lhe multipliquei a prata e o ouro, que eles usaram para Baal. Até aqui. Olha que interessante, o culto de Israel era misturado. Só que eles achavam que Deus estava abençoando eles. Por causa do rei Jeroboão II ter tido muitas vitórias, ser uma época próspera, eles achavam que estava tudo bem. Gente, esse é o pior tipo de cego que tem. Que cego que é esse? A pessoa que frequenta uma igreja evangélica, reformada, mas com a prática errada. Ela acha que está tudo bem, ela acha que está tudo caminhando, mas na verdade está tudo errado. O coração está errado, a prática está errada, o estilo de vida está errado. E aqui eles achavam que Deus os estava abençoando. Entre aspas, de uma maneira coletiva, sim. Mas eram bênçãos momentâneas, porque alguns anos à frente tudo ia ser arrancado. Alguns anos à frente, tudo ia ser destruído. Era uma bonança passageira. Normalmente, na nossa vida, quando a gente entra num caminho que não agrada a Deus, em alguns casos, momentaneamente não acontece nada. Você fala, tá tudo bem, tá tudo em ordem. Só que, de repente, estoura a represa. E a hora que a represa estoura, você começa a ver árvore, você começa a ver vaca, você começa a ver casa vindo na sua direção. E não tem para onde correr. E a hora que aquela represa vem, ela arrasta tudo. E você achando que Deus estava te abençoando. Na verdade, Deus estava sendo longânimo. Deus estava sendo misericordioso. Quando Deus não pesa a mão logo de cara, é porque Ele sabe como lidar com a gente, Ele sabe como conduzir nossa vida. E Ele sabe como nos apertar. E nos levar a produzir fruto. O problema é que tem gente que é muito duro, aí precisa estourar a represa. Aí Deus precisa mudar a realidade com raiz e tudo. Que é a ação mais radical que vem da parte de Deus. Isso é exceção. Em geral, o Espírito Santo que habita em nós e nos capacita a viver a vida cristã, ele vai nos mostrando, mexe aqui, mexe ali, aquilo ali não está bom, vai corrigindo. Aí você dá uma tropeçada, bate o joelho, você levanta, esfrega, caminha mais um pouco, corrige aqui, dá outra escorregadinha. A vida cristã é assim. Mas o importante é que você constantemente esteja buscando a vontade de Deus e buscando a obediência. E não se iluda. As coisas não são tão ruins na sua vida porque Deus é bom. Se Ele fosse pesar a mão da maneira que Ele deveria, esquecendo a sua misericórdia, provavelmente nenhum de nós estaria aqui. Porque nós somos pecadores, nós temos problemas. Mas eu não posso me acomodar no pecado. Eu tenho força do Espírito Santo para lutar contra isso. Amém? Vamos seguir, versículo 9. Portanto,
Tornarei a tirar o meu grão a seu tempo, e o meu mosto no seu tempo determinado. E arrebatarei a minha lã e o meu linho, com que cobriam a sua nudez. Olha que interessante, né? Bênção e maldição vem do Senhor. Ele primeiro deu o grão, ele primeiro deu tudo, que inclusive eles usaram no culto a ídolos. Usaram para fazer coisa errada. Por exemplo, a pessoa vai pecar, ela usa o carro que Deus deu e usa a gasolina que Deus deu. E aí usa o dinheiro que Deus deu. Por quê? Porque Deus abençoa. Só que tem o seguinte, o mesmo Deus que abençoa, ele amaldiçoa. E numa só ação ele pode vir e tirar tudo. Eu já vi situações na minha vida que, olha, não foi nem um puxão de orelha. Foi um jogar na parede. Bum. E a hora que eu estava escorrendo, na época eu não conhecia Jesus como eu conheço hoje, mas eu lembro que eu parei para pensar, tem alguma coisa errada com Deus. Só que eu estava lá, amassado. Numa só ação, Deus veio e rapelou tudo. Bum. Entendeu? Nós temos que lembrar que o autor da bênção é Deus e o autor da maldição é Deus. Para nós, só Ele é essa fonte. Não tem outra. A mesma mão que abençoa pode ser a mesma mão que tira tudo. Nós vemos na Bíblia grandes heróis que experimentaram a bênção e experimentaram Deus vir e tirar tudo. O mesmo Moisés que viu o Mar Vermelho abrir e que viu o grande exército de Faraó se afogar, foi o mesmo Moisés que foi proibido por Deus entrar na Terra Prometida. Moisés talvez é a maior mente do Antigo Testamento. Um homem completo. Só que por um erro teve a consequência. Agora, se com Moisés foi assim, imagina conosco. Lembra que eu sempre falo de Gálatas? De Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, certamente colherá. É isso que o versículo está ensinando. Deus vai vir e vai tirar. Precisa. Precisa sofrer? Ou precisa se quebrantar? Ou precisa ser sincero? Botar a cara no pó? Gente, jejum não é para ver anjo. Jejum é para pôr a cara no pó. Jejum é para chegar diante de Deus e falar, Deus, está tudo errado, me ajuda. E olha, a coisa mais importante para mim é buscar a tua face, não estou querendo nem comer. Porque a tua vontade é mais importante. Vai lá e põe a cara no pó. Não é para ver anjo, para ver Mar Vermelho abrir. Entendeu? Jejum é para você mesmo. É para quebrantar seu coração, é para se humilhar diante de Deus. Existem fases da nossa vida que somente o jejum e oração vão resolver. É uma atitude profunda do coração. Uma atitude de quebrantamento. Muitas vezes uma atitude de cansaço. Cansaço com quem? Com você mesmo. Não sei se já aconteceu com vocês, mas eu teve época da minha vida que eu lembro, eu falei, Senhor, estou cansado de mim mesmo. Lógico que eu não falei Senhor, na época eu não era crente. Para mim eu só usava o nome Deus, que já era muita coisa. Mas eu já conversava com Deus. E eu falei, Deus, nem eu me aguento. Aquele processo todo foi culminar na minha salvação. Depois de salvo, aconteceram erros na minha vida. Sabe quando você coça a cabeça e fala, puxa Deus, errei de novo. Aí você lembra, pô, como é que Deus dá conta de mim? Ele dá conta porque Ele é gracioso, porque Ele é bom. E a especialidade dele é mudar pessoas como eu, como você. Agora, se você acha que está tudo bem, se você acha que está tudo bom, se você acha que você é a dona ou o dono da verdade, como é que Deus vai agir? Isso é orgulho.
Não é assim que funciona com Deus. Amém? Vamos seguir, versículo 10. E agora descobrirei a sua vileza diante dos olhos dos seus amantes, e ninguém a livrará da minha mão. Olha que interessante. Aqui Deus vai trazer um vexame público, uma vergonha pública. É uma coisa muito interessante, existem graus na disciplina de Deus. E nós vamos ver isso nas aplicações. A princípio, a disciplina é praticamente você e Deus. Depois Deus normalmente levanta alguém para te falar daquilo. Só que chega um momento, você está tão obstinado, que você é exposto publicamente. Isso acontece das mais variadas formas. Entende? Nós vamos ver nas aplicações a disciplina da igreja, mas é muito mais do que isso. Às vezes eu passo vergonha no meu trabalho, às vezes eu passo vergonha na minha família, às vezes eu passo vergonha no dia a dia. E quando eu vou ver aquela vergonha, é Deus expondo o meu erro. Isso daí é uma atitude extrema de Deus. Normalmente o Senhor, da sua graça, nos preserva. Mas já pensou você ser tão duro, você ser tão rebelde, que Deus tem que escancarar tudo? Para você passar uma vergonha do tamanho de um bonde e aí cair em si. Precisa chegar nesse ponto. Sabe gente que fala demais? Sabe gente que se intromete em assunto alheio? Sabe pessoa que tem razão em tudo? Eu já vi casos de pessoa que a pessoa tinha opinião para tudo. Até o dia que ela foi falar o que não devia, a outra pessoa chegou lá, por favor, não se intrometa que o assunto não é seu. Cuide da sua vida. Gente, isso daí é humilhante. A pessoa foi grossa. A Bíblia fala que aquele que se intromete em assunto alheio é como quem segura um cachorro pela orelha. O que acontece se você segurar o cachorro pela orelha? Ele vai morder. Entendeu? Humilhação. Não precisava. Entende? Por exemplo, pessoa que vive gastando errado. De repente o cobrador vem na porta. Não precisava. Por que não ligou antes para a pessoa? Olha, eu errei, estou te devendo, olha, eu preciso renegociar, quero acertar, tal. Reiterando, ó, estou errado. Mas, ó, vou lhe pagar. Entendeu? Se tiver uma graninha sobrando, ó, vou depositar 100zão na sua conta, já para começar. Percebe de onde vem as humilhações? É esse versículo aqui. Deus coloca nu. Para todo mundo ver. Isso aqui pode ser muito mais profundo. Às vezes você está num aniversário, numa roda. Uma frase sua. Você expõe todo o seu coração e passa uma vergonha. A turma tem até que disfarçar. Normalmente, pessoas que falam demais passam muita vergonha. Entendeu? Um dos frutos do Espírito é domínio próprio, é temperança. Entendeu? A Bíblia fala, na multidão de palavras habita a transgressão. Amém? Desliga a solar para mim lá, João. Rodrigo, desliga o celular solar. Amém? Essas nuvens têm acabado com a nossa iluminação solar. Amém? Vamos seguir. Versículo 11. Bem que podia o Senhor, haja luz e houve luz. E farei cessar todo o seu gozo, as suas festas, as suas luas novas, os seus sábados e todas as suas festividades. Olha que interessante. Israel tinha toda a prática da lei. Fazia todas as festas. Só que era um culto contaminado. Porque eles misturavam com o culto a Baal, eles misturavam com a idolatria, eles misturavam com o paganismo. Deus tolerou aquilo por algum tempo.
Eles não se voltaram, não se arrependeram. O que Deus fez? Interrompeu o culto contaminado. Botou fim. Nossa, pastor, que bom que é Israel. Será que o meu culto a Deus hoje não é contaminado? Será que eu posso colocar hoje a mão na cabeça e falar, olha, de maneira simples, eu sirvo a Deus de maneira bíblica? Se Deus hoje vier fazer um exame da minha vida em relação à Escritura, de maneira simples, a minha vida está em ordem. É uma vida de obediência. Vocês já viram pessoas que ela não leva Deus a sério? E ela vai caminhando, vai caminhando, vai caminhando. De repente Deus põe o dedo e nem congregar ela consegue. Nossa, pastor, Deus pode fazer isso? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem é que trouxe você aqui hoje? Quem trouxe? Deus, certo? E aquele que não veio, quem não trouxe? Você veio aqui fazer a segunda pergunta. Você veio aqui por quê? Pela graça. Certo? Ou o sofá estava bom. Vou dizer uma coisa para vocês. Ó, eu estava à tarde assistindo aquela série do The Chosen. Estava maravilhoso. Cobertorzinho, sofazão, travesseiro. Gente, o sofá é uma delícia. Ainda mais um domingo à tarde nublado. Talvez eu seja muito carnal. Mas a graça de Deus operou na minha vida, chegou o horário, opa, agora culto, vamos cultuar Deus, vamos fazer o que a gente veio fazer. O que eu estou querendo dizer para vocês? Se não é a graça de Deus, nem para o culto você vem. Deus não apenas te salvou, Deus não apenas te escolheu, Ele é o Deus que capacita você a viver a vida cristã. E quando você começa a ter dificuldade e desânimo de vir para o culto, já é um sinal de juízo de Deus na sua vida. Pastor, não é o diabo, ele pode usar até o diabo de empregado. Mas o diabo só pode tocar na vida de um crente através da permissão de Deus. Quando alguém começa a se afastar dos caminhos do Senhor, se ele é nascido de novo, ele já está debaixo de disciplina. Alguém nascido de novo, quando se afasta do Senhor, duas coisas vão acontecer. Ou Jesus vai recolher, vai para a glória mais cedo, ou Deus vai pegar pelos cabelos e trazer arrastado de volta. Todo detonado, mas aí está feliz. Percebe? Gente, cuidado. Muito do desânimo que às vezes você tem é um entristecer do Espírito Santo por causa do pecado. Entristecer o Espírito Santo, você perde a capacidade de viver a vida cristã como deveria. Porque o Espírito Santo foi mandado para morar em nós, para nos capacitar a viver a vida cristã. Se ele se entristece, eu fico cego numa rodovia escura. E é isso que acontece com muito crente. E aí o cara quer fazer culto disso, culto de libertação, campanha, encontro, não resolve. O problema não é esse, o problema é que Deus está resistindo a você. Lembra que nós vimos no livro do profeta Amós, Deus falando, os seus cânticos me dão nojo. O culto de vocês me dá nojo. Lembra que eu falei que Deus nos livre desse tipo de culto? Já pensou Deus olhar para a nossa vida e falar, olha, sua vida cristã me dá nojo. Eu tenho horror da sua vida cristã. Não foi para isso que eu te salvei, não foi para isso que eu te resgatei. Aí Deus tem que pegar você e colocar na gaveta para tratar um pouco, que nem vinho, 100 anos no barril de carvalho. Lá parado. É isso que Deus faz. Percebe? Se algo não vai bem, gente, fecha para balanço, entre em oração, busque conselho. Pastor, ó, tem alguma coisa errada com a minha vida cristã. Senta aí, irmão, vamos conversar, vamos orar e vamos buscar o motivo. Com certeza, com essa humildade, Deus vem e revela.
E já mostra rapidamente na escritura, ó, tal coisa está errada, isso aí está entendendo. Resolveu aquilo. Gente, impressionante. Ó, vou dar um exemplo legal. Aqui vocês não fazem isso. Se eu brigar com a irmã Paula e não resolver antes de dormir, vou dormir com gosto de cabo de guarda-chuva na boca. Teve lá o entreveiro, teve lá a briguinha, que a nossa briguinha é gospel, né, de pastor. É na linguagem Almeida Corrigida e Fiel. Querida amada irmã, entendeu? É assim, pastor briga assim, entendeu? Mas aí chegou, pediu perdão, nossa, a comunhão volta, entendeu? Não entristeçais o Espírito do Senhor, com o qual fostes selados. Efésios 4, versículo 30. Não entristeçais. Amém? Vamos lá, versículo 12. E devastarei a sua vide, a sua figueira, de que ela diz, é essa a minha paga, que me deram os meus amantes. Eu, pois, farei delas um bosque, e as feras do campo a devorarão. Castigá-la-ei pelos dias dos Balaíns, nos quais lhe queimou incenso, e se adornou dos seus pendentes e das suas joias, e andou atrás dos seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Ele fecha a passagem, dizendo o seguinte, o castigo vai chegar, o juízo vai chegar, por causa da maneira que você agiu, consequência do seu pecado. Irmãos, até hoje é assim. Hoje em dia se vende uma graça barata. Tem gente que acha que você pode brincar com o pecado. Irmãos, Deus odeia o pecado. E Deus odeia o pecador. O pecado ofende a Deus. Para pensar. O Deus Espírito Santo é um só com o seu Espírito. Então Deus não poderia estar mais próximo de você do que Ele já está. E aí você expõe o Espírito do Senhor a situações pecaminosas que jamais deveria. E você acha que vai passar em branco. Como eu falei, por sua misericórdia, Deus pode passar em branco por algum tempo. Nós sabemos também que o Espírito Santo e Jesus Cristo, Romanos 8 nos ensina, intercede por nós, junto ao trono da graça. Porque tem situações que nós não sabemos nem como orar. Aí o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis. E Jesus intercede juntamente junto ao Pai. Para você ver a nossa situação limitada. Tem situação na nossa vida que o Espírito Santo e Jesus intercedem junto ao trono do Pai. De tão longe que eu estou do caminho. E olha que interessante, o Filho de Deus, nascido de novo, passando por essa situação. Percebe o quão longe a vida pode ir? O quão longe a queda pode ir? E deixa eu falar uma coisa bem séria para vocês. Nós cremos que uma vez nascido de novo, a pessoa é salva. Mas deixa eu te falar uma coisa, tem muita gente dentro da igreja que não nasceu de novo, que acha que é salvo. E que ainda está num processo de conversão, está num processo de ouvir a palavra, e de repente dá um trelelê e ela se afasta. E ela apostata. Hebreus me mostra que as pessoas que têm experiência de contato com a igreja, que veem o poder do Espírito, que veem tudo isso, quando elas apostatam, já não resta mais sacrifício. Pastor, como é que eu sei quando eu sou salvo? É uma série de coisas, obediência aos mandamentos, prazer em ler a Bíblia, prazer em orar, prazer em obedecer a Deus. É o que nós temos lá no canal da igreja, teste de salvação. Você conhece alguém salvo?
pelo sintoma que ela dá. Percebe? Não pensem. Essa doutrina de uma vez salvo, sempre salvo, é só para quem nasceu de novo. Tem muita gente que carrega a Bíblia, que canta hino, que está mais dentro do inferno até o pescoço do que ele pensa. E ele acha que apenas a prática religiosa vai livrar ele do inferno. Não vai. Se não nascer de novo, se não começar a andar em novidade de vida, se não der sinais de alguém salvo, se não ter um compromisso sério com Jesus, o seu destino é o inferno. É o que a Bíblia fala. Salvação é coisa séria, o desdobramento é eterno. Nós não somos salvos por obras, mas nós somos salvos para as boas obras. Amém? Vamos orar?